Olá, no Espaço Aberto de hoje vamos falar sobre cartas descartadas. O professor Sinuê está conosco aqui e logo já vamos pela Rádio Câmara no 93,9 FM e também nos canais 10 da NET e 60.3 do HF Digital, convidando você para comparecer na Casa do Médico, na quadra 4 da Amadeu San Giovanni, em Bauru, para conhecer a apresentação do livro de crônicas, eu chamo de crônicas, artigos e um pouco mais. A gente vai conversar com o Sinuê para que ele possa conversar conosco sobre o conteúdo desses textos às 19 horas no dia 24 de agosto. Sinuê, é um prazer recebê-lo aqui na rádio, na TV e na internet para a gente conversar em multiplataforma. Eu ia falar para você que é da geração analógica, se você imaginava escrever cartas descartadas assim para falar em multiplataforma um dia. Não, é um prazer estar aqui na rádio. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Dizem que você tem que ter um filho, um livro, né? E plantar uma árvore, né? Não necessariamente nesta ordem. E já plantei uma árvore lá no João Maringoni, na Bela Vista. Tenho 2 filhos, Sinuê e Celton. E escrevi esse livro que é uma exteriorização das minhas ideias, um sufoco que eu passei por muito tempo e um sonho realizado. Mas realmente algumas cartas foram escritas na máquina de escrever e outras eu mandei ao jornal na mão mesmo, papel sulfite, na canetona mesmo, a caneta. Então é um sonho, né? Estar numa rede social, na mídia social, que tanto incomoda os velhinhos, né? Mas ao mesmo tempo uma coisa sensacional. Você tem uma fração de tempo aqui, então, de como a mudança da tecnologia foi modificando a forma sua, talvez, de escrever hoje no tempo ou para os tipos de públicos. Quando você conversa por escrita, pela internet, por exemplo, para a rede social, é outro tipo de ferramenta, como a carta que você mencionou aqui, que escrevia à mão lá atrás? Assusta esse contraste, né? É bem antitético, né? Porque assim, escrevia a caneta, né? Se errava, pegava outra folha de sulfite, dobrava bonitinha, põe no envelope, endereçava ao jornal e deixava na redação, na recepção do jornal, e na esperança de vê-la publicada. Ficava aquela ansiedade gostosa, esperar comprar o jornal, abrir, sua carta estar lá, se sentir escrito e falando para vários. Com a rede social, uma coisa fantástica, né? Quem você alcança, inclusive eu escrevi errado, meu filho Sinuê, que ele me corrigiu: pai, você não deixa espaço, passa para mim que eu vou corrigir antes de você postar, ou alguma coisa assim. Então essas adaptações são difíceis, né? São metamorfoses por quais passamos aí, complicadas essas alterações, mas como eu disse, ao mesmo tempo sensacional hoje você sentar-se ao computador, escrever e já enviar, e 2 dias estar publicada, por exemplo, ou na hora, né? No Cartas Descartadas você reúne crônicas? Crônicas, desde 2004 foi separando, coletando o que eu escrevi. Dizem que você escreve um texto, ao ler novamente, se você ainda gostar dele, vale a pena, né? Então li várias vezes alguns aí e foram os escolhidos. Eu tenho já para outro livro, porque mesmo já coletando, querendo escrever mais, e o momento, né? Então tem atuais e tem alguns meios antigos aí, como Perda de Amigos, por exemplo, sobre os quais eu escrevi homenageando-os, né? A falta que eles fazem. Como funciona o processo de escrita para você, para as pessoas entenderem? Você, professor, está fazendo da língua portuguesa a própria matéria-prima natural tua, não só da formação, mas da lida do dia a dia. Mas você comentou uma coisa interessante aqui para transferir para quem quer desvendar as cartas descartadas sua, Sinuê. Tem fases da sua vida, o acompanhamento do crescimento dos filhos, depois uma outra forma de olhar o ambiente ao seu redor, se eu entendi direito, que foram trazendo frações para você escrever. Exatamente, Nelson. O pessoal fala muito que o pessoal de humanas viaja, né? Eu quero morrer esse viajante. Acho que nós temos, pessoal de humanas, uma sensibilidade aguçada. E ler, uma vez eu estava vendo sobre um livro que chama Cartas a um Jovem Escritor, que é um diálogo entre Fernando Sabino e o Mário de Andrade. O Fernando Sabino encontra o Mário de Andrade numa igreja em São Paulo e pergunta para ele o que ler, e deixa uns textos com ele. Para surpresa do Fernando Sabino, meses depois, o Mário de Andrade responde uma das cartas, uma só, né, com aquele jeito sisudo de Mário de Andrade de ser, dizendo que ele deveria ler os clássicos. Então tem muito isso de influência. Por exemplo, música me ajudou muito. Por exemplo, o Teatro Mágico.
Então o Fernando Anitelli brinca com as palavras, né? Ele não fala senhoras e senhores ao apresentar o show, senhoras e sem dores, o senhora separado e sem dores. E aí ele tem uma música Sintaxe à Vontade, é muito gramatical. Zé Cabaleiro brinca com as palavras, né? O maior desejo da boca é o beijo. Marisa Monte, Arnaldo Antunes, um grande ídolo. E tudo que eu fui lendo, e filmes. Teve um professor em Bauru, Antônio Carlos Meira, de História, me emociona até eu falar, e ele passou várias listas de filmes, e esses filmes foram me ajudando também. E como eu sou de gramática e tenho que estudar as regras, as palavras para mim têm outro sentido. Eu falo até que são léxicos disléxicos, né? Que eles me atormentam, e eu gosto de brincar com as palavras. Tem gente que até já está lendo um texto meu, fala, agora ele vai pôr tal palavra, e tal coisa de seres que sabem ser seres, né? Algumas brincadeiras com as palavras que são comuns, metamorfosear-se, são palavras que eu gosto muito, e aí começaram. Então, e aí criando os filhos, eu voltei ao mundo infantil, principalmente Castelo Rá-Tim-Bum de Karl Hamburger, que eu acho um clássico imortal, né? Tanto que você vê que eu não consigo visitar um museu em São Paulo porque são filas e filas, termina o período lá de visitação e nós não conseguimos ir. E eu comecei a ver todas aquelas personagens, porque assim, por exemplo, para falar do racismo, a Biba já é negra da história do Castelo, a Cíntia Raquel. E ele fez a Menina Azul. Então, uma menina azul que visita o castelo e que incomoda a eles por ser de uma cor diferente da deles. Então, Zula, né? Um anagrama, a menina azul, genial. Então, todas as histórias do castelo não há violência. E aí eu comecei a ver esse mundo, o infantil e o adulto. Um choque, até o adulto é muito chato. Você está comentando uma questão essencial para a gente sempre cantar as cartas, descartá-las e voltar para ela o tempo todo no nosso bate-papo para aproveitar a sua experiência. Sai uma pesquisa, outra nova, atualizando um dado assustador, não que já não nos assustou em outros períodos, de que aumentou o número de analfabetos funcionais no país. E a base da lógica disso é porque leem e escrevem muito pouco. Tem sentido para você transferir para quem nos ouve nesse conteúdo, Sinuê, de que à medida que você vai observando o mundo ao teu redor, lendo e vendo, ouvindo outras coisas, você vai naturalmente estimulando áreas do cérebro para desenvolver a escrita? Perfeita análise. Exteriorizar é exatamente aquilo que vai te sufocar por você ter lido muito ou visto algo muito interessante. Eu sempre fico pensando que livro novo virá e que filme novo virá se as ideias já não foram repetitivas. E geralmente conseguem fazer. Filmes nacionais melhoraram demais. O Lobo Atrás da Porta é um thriller sensacional com a, como é que ela chama aquela menina? Leandra Leal. É isso? Não me lembro o nome da atriz agora. Leandra Leal. E aí, por exemplo, os filmes e os textos são sensacionais. Por exemplo, muita gente fala que a hora que vai ler numa revista como a Cult, acha a linguagem muito difícil, né? Então ela prefere ler outra coisa. Que foi um problema também, se posso chamar assim, da era digital, dos nativos digitais. Como está tudo pronto em todos, num filme do YouTube, para que eu vou ler? Mas o livro não será superado. Você lendo, você vai exteriorizar e você vai se informar sobre tal. Então você tem que ler. Eu tenho um amigo que ele fala, eu leio 7 páginas por dia. Quando eu vi, eu já li 5 livros no mês. É sensacional. Para ele é um exercício, o argentino faz muito isso. Para ele é um exercício como ir à academia, como tomar um banho, é ler. Está no ritual diário dele ler. E aí você vem, como dizia Saramago, todos somos escritores. A diferença é que uns escrevem, outros não. Entendeu? Então eu falo muito isso para os meus alunos. Você tem uma capacidade imensa de escrever. Por que médico nós tivemos... Por que a maioria que fez direito é escritor ou virou escritor? João Guimarães Rosa, Machado de Assis, Castro Alves, Joaquim Nabuco, a maioria fez direito. Porque teve que entender as leis, teve que ler sobre e teve que exteriorizar. Mas aí passou o quê? A lei razão para o mundo emoção. E conseguiu fazer essa dicotomia e conseguiu escrever muito bem. Em Cartas Descartadas, até que ponto elas também são uma espécie de catarse sua, Sinuê? Muito. Muito, porque aí tem muitas lágrimas, né? Agora mesmo já estou me emocionando de lembrar. Tem muitas lágrimas, tem muitos momentos de desespero. Por exemplo, eu sou
muito fanático por futebol, já fui mais, né? E eu escrevia só sobre futebol por isso. E há cerca de 12 anos eu comecei a ler jornais aos domingos, revistas, e comecei a pensar na desigualdade mais do que nunca social. Esse processo que eu estava mencionando. Então é isso que me faz chorar hoje, não meu time perder. Posso chorar, o pessoal fala que eu sou um chorão, sou mesmo, assumo, mas eu choro hoje de ver criança na rua pedindo esmola. Eu choro de ver um senhor empurrando um carrinho de reciclável e sendo humilhado. Ele tem que passar pelo trânsito, ele tem que passar nas maiores artérias de Bauru catando lata, pedindo um papelão para ele tornar isso dinheiro, para ele comer. Quer dizer, esse cara não se aposentou. Será que ele viveu mesmo? Ele passou pela nossa sociedade e se tornou agora algo inoportuno, algo que incomoda. Então isso realmente me incomoda e me faz escrever. A cidade, a nossa cidade, Bauru especificamente, que as cartas focam muito Bauru, ter sido tão abandonada. Não atualmente só, mas uma cidade que cresceu, para você ter ideia, em 52, o primeiro acesso no Noroeste, se eu não me engano, 52 ou 53, Bauru tinha 70 mil habitantes. Então é um dado assustador, né? Esses anos depois, Bauru tem quase 400 mil e parece que não quer crescer. Ela é uma cidade que é parada em algumas coisas, ela é província em algumas situações, né? Não quer crescer no sentido seu, não é só físico, você não está falando de questão urbana, de número de casas e de gente circulando pelo mundo. Isso, nós temos complexos que são cidades, né? Olha o Meridota, por exemplo, né? Que é uma cidade, tanto que tem tudo lá, sensacional, tem um jornal lá, e mesmo assim nós não temos uma evolução na cidade em geral para essa mobilidade urbana e esse crescimento. Nós temos problemas gravíssimos em todos os setores. De que forma essas aflições todas ou essas catarses todas no dia a dia interferem ou se relacionam com as cartas descartadas? Muito, tudo a ver, porque é uma forma, a cartas descartadas é uma ideia de gritar, é um alerta, um grito de alerta, um grito de desespero de alguém que está focado, que xinga amando Bauru, por exemplo, entendeu? Que não consegue sair daqui, ama essa cidade. Eu falo que eu sou bauruísta, eu nasci aqui, eu morei 4 anos em Santos, dos 11 aos 15 anos, mas eu voltei para cá e a cidade me acolheu. Foi aqui que eu me tornei o professor Sinuê. Então, para mim o Noroeste tem que estar na Série A, o aeroporto tem que ter voo toda hora para todos os lugares que eu quero, as artérias têm que ser reformuladas, vide Rodrigues Alves, que para mim está totalmente abandonada há tempos. Então as minhas críticas, elas são fervorosas e muita gente não concorda. Em casa mesmo, às vezes minha esposa fala, não, mas Bauru é demais, é muito bom. A gente conhece todo mundo. Mas aí você vai a outra cidade, como Piracicaba, que está crescendo assustadoramente, inclusive roubando, entre aspas, multinacionais nossas, ou conseguindo trazer para lá, e nós parece que paramos no tempo. Então precisamos de um estudo novamente sobre Bauru. E isso, a carta é geralmente personagens em Bauru, personagens nacionais, momentos e pessoas que me contam, por exemplo, numa rodoviária esperando um ônibus, me contam uma coisa sobre Bauru, e isso me leva a escrever. Agora tem então memórias, observações, mas tem muito da sua pitada natural de inquietação então desses temas. Exato, crítica até, às vezes eu sou um anarquista, né? Um cara que incomoda, um chato, ou que às vezes aprendo muito, estou sujeito a alterações, como eu sempre brinco, e a mudanças de opinião. Há pessoas que me ensinam, né? Pessoas mais velhas em Bauru, pessoas politizadas que falam, não, mas ali tem um problema ali de reformular. Por exemplo, eu sonho com um parque, eu não sonho com um condomínio no aeroclube, que já tentaram várias vezes, estão tentando. Eu sonho com um parque ali, com um lago maravilhoso e um lugar para nós caminharmos e quiosques para as famílias. É isso que eu sonho ali, e não mais um condomínio, com todo o respeito, entendeu? Mas há pessoas que pensam isso. Então esse contraste me leva a ter desafetos, né? Quem esse cara pensa que é para falar isso, né? E ao mesmo tempo pessoas que estão comigo, mas é um aeroclube, é um projeto para se pensar. Como na sua concepção também, para te explorar aqui em relação à questão do uso das linguagens e as maneiras de escrever e se comunicar, como ela se relaciona com a geração que está na sala de aula sua hoje e que nos contatos de comunicação eletrônica suprimem muitos termos, engolem pedaços de palavras e falam com vários fonemas só isolados. Eles se comunicam, né? Chacrinha dizia que quem não se comunica se trumbica, né? Mas na verdade eles se comunicam e conseguem. Eu me lembro ainda do tempo do extinto Orkut,
que eu vi aquele chuá, chuá, chuá lá e perguntei pro meu filho, né? Para um deles, que é isso aqui? Ah, pai, isso aí é aleatório. Bateu nos teclados. Falei, mas é sempre igual, como que é aleatório? Aí apareceu o Oh My God, o ONG. Falei, o que essa ONG tá escrito errado? Não é a ONG? Não, pai, não é aquela ONG. Pai, que mundo você vive, né? Você ainda... Então, para ele... um vocabulário à parte. Mas assim, se você incentivar e cutucar, provocar, dá certo. Eu, nos primeiros colegiais, há escolas que me permitiram, por exemplo, dar para ler, mesmo dando gramática e não literatura, a Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Do iraniano, na verdade ele tem outro nome, né? É um pseudônimo, George Orwell. E esse livro instigou e eles compararam até com o momento atual da política brasileira, entendeu? Esqueceram a ideia do livro e passaram para o Brasil. E eu ouvi coisas maravilhosas dos meus alunos que eu devia ter gravado. Virou um debate sensacional. Chamei o professor de sociologia, quis participar até um de biologia, a diretora, quando vimos, estávamos fazendo um debate de 1h30 sobre Revolução dos Bichos. Então, se você realmente trouxer para eles leem Jogos Vorazes, eles leem A Culpa das Estrelas, John Green. Outra coisa sensacional que eu não posso deixar de te falar, na última Bienal que eu fui, esse ano tem, em agosto, né? Na última, em 2016, a sensação da Bienal do livro eram os YouTubers. Muito legal. E de que forma você vê aqui, como quem coloca no papel, na crônica, na estrutura, todas essas observações, essa dificuldade, por outro lado, da comunicação ainda das redes sociais, em que, em algum tom, a gente conversava com isso fora do ar, muitos temas, mas não fala sobre isso, que tem muito tabu. Hoje tem mais tabu, tecnicamente falando, sobre a questão de temas. Se você tocar nesse tipo de tema, você é racista. Se você tocar nesse tipo de tema, você ainda mais no texto frio, escrito lá na tela, você é mal interpretado por vezes. Sim, hoje eu evito muito, penso que eu vou postar, passo vontade, né? Um amigo, por exemplo, ele postava de animais, que ele achava, como já dizia Eduardo Zé, que toque seu cachorro por uma criança pobre. Acho que você lembra dessa música. Claro. E foi tema de redação da Unesp, inclusive. E hoje é o contrário, né? Então, se você falar alguma coisa, eu tenho 2 boxers também que eu chamo de filhas, né? Então, aquela coisa assim, você vai postar alguma coisa que é um exagero quanto ao animal, você vai arrumar uns desafetos de plantão, e muitos. Mas é o que está rolando e a gente não pode criticar, entendeu? A igualdade, a diversidade são realidades. Então, você tem que se adaptar. Então, não adianta eu ficar, meus filhos me ensinam muito isso, não adianta eu ficar no meu tempo. Por exemplo, eu me lembro de uma rádio que ela falava sobre flashback, ela falava, não é você que está ficando velho, as músicas é que eram melhores. Né? Então, é aquela coisa assim, no meu tempo, mas não é o seu tempo. O cara, por outro lado, eu acho fantástico você falar uma coisa e ele ter no YouTube. Um dia eu contei de uma carta de amor que eu recebi de uma namorada que termina com você, e você lê a carta ao contrário, fala que te ama. Então é a carta ao contrário, a carta errada. E eu estava dando aula em Londrina. Quando acabou a aula, a menina falou, é verdade, tem no YouTube, tem no Google. Eu falei, mas você achou que eu estava mentindo? Não, mas eu fui ver aqui e tal. Então, quer dizer, não há mais como enganar, né? Tá tudo na internet. Então isso é sensacional. E esse jovem tem que ser despertado para usar a seu favor. Vamos baixar no aplicativo o livro Revolução dos Bichos e vamos ler. A crônica aqui no Cartas Descartadas, indo e voltando o tempo todo para te bem provocar aqui no nosso bate-papo verbal de escrita, ela favorece um ambiente que você aguce mais esse raciocínio, às vezes de uma pitada do uso do léxico e do disléxico, para falar corretamente aqui no sentido verbal que você já utilizou. Ou seja, você pode penetrar nesse universo das linguagens também fazendo a sua paráfrase, a sua interpretação. Você acha que a crônica permite isso? Totalmente. Ela é aberta. Eu já tive grande medo, Nelson, de ser pouco entendido, entendeu? Às vezes na aula eu sou verborrágico, acho que eu estou sendo um pouco aqui até ou muito, e o texto também. Então já tem aquelas pessoas assim, eu conheço o texto Sinué, eu gosto. E tem aquela pessoa, não entendi, mas né, uma vez eu pus anacoluto, e aí uma pessoa falou, adorei o texto, mas não sei o que é anacoluto, né? Falei, é uma figura de linguagem e tal, né? Eu expliquei para ela num restaurante e tal, ela falou, mas eu gostei. Então é o que você falou, as palavras, eu amo as palavras. As proparoxítoros, eu acho elas fantásticas.
Eu acho música, rústico, sensacionais. Por outro lado, eu acho médico assustador. Entendeu? Eu acho ônibus acolhedor. Então as palavras, elas trazem consigo, para mim, elas trazem a conotação já pronta. Tá. Entendeu? Por exemplo, elástico. Para mim, eu já vejo uma coisa que está alongando, esticando mesmo. A sílaba fala com você e o sentimento. Isso, a proparoxítona é linda, tanto que ela foi chamada de esdrúxula, que ela é rara, né? Ela é esquisita, o Chico em construção. E eu falo isso, os alunos muitas vezes duvidam. Robocop gay, os Mamonas só usam proparoxítona, o que permitiu ao Dinho fazer aqueles trejeitos de dança, porque ele vai para lá e para cá com as proparoxítonas, o que é genial. Então, as palavras vão, por exemplo, pronomes. Como que uma pessoa pode chegar e falar assim: eu não entendo o pronome pessoal? Eu falei, cara, você só usa isso o dia inteiro. Você tá falando de alguém toda hora fofocando, ou citando, ou elogiando, que é mais raro, mas tá. Aí ela, né? Aí ele, né? Aí não, pra mim, eu, né? Você só usa pronome. Você pode não usar um conosco, que ele parece chique, snob e assustador, né? Conosco. Mas você usa com a gente, que você falou agora de cortar as coisas, né? Das palavras. Então, com nós, né? Que é horrível, né? Soa mal, mas é usado. Então, o pronome, ele já é lindo por natureza. Uma vez uma pessoa me falou que os retos são sujeitos e os oblíquos são objetos. Então, essa pessoa me falou assim: você tem vários sonhos, inclusive o do livro na época, mas você é muito mim e pouco eu. Seja mais sujeito e menos objeto. Que legal. Olha que aula de gramática que ela deu para um professor de gramática. Muito bom. Você gosta de paráfrase? Isso faz parte também da sua construção? Sim. Se um rei, se um mestre, um bruxo do Cosme Velho, como Machado de Assis, cita Shakespeare, né? Eu cito Machado. O Machado, ele é a própria gramática, né? O que você quer saber de gramática, de estudar, é ler Machado. Ler Machado, mas vai aparecer uma palavra. Então, às vezes, está lendo A Cartomante, Rita e Camilo, aparece Tilbury, para de ler. Tilbury é só uma carruagem. Eu também fui procurar o que era Tilbury. Muito bom. Então tem que procurar, né? E você vai aumentar o seu vocabulário. Ainda mais agora com a internet, né, Nelson? Vai lá, põe Tilbury, na hora aparece, né? Como eu pus Itaberá hoje pela manhã. Construção de frases e mexer com o sentido dos outros sentidos que estão dentro de uma mesma palavra e desmembrando faz parte natural, então, do seu universo. Nossa, é lindo demais puxar, mas entendeu? E isso é bem Arnaldo Antunes, né? Livros como Abre-te Cérebro, Tudos, ele brincar com as palavras. A primeira vez que eu ouvi A, U dos Titãs, eu não entendi nada. E aí eu levei uma sala de aula, e uma menina falou: parece um macaco, alguma coisa de um animalesco, tal. É isso. Aí eu comecei a apaixonar. Aí vi que o cara fazia linguística na USP e algumas coisas assim. Então, pega um Luiz Melodia, falecido aí, como Cartola. Como que pode ser sensacional daquele jeito? Falar como semi-analfabeto que a gente estava falando aqui, do ponto de vista linguístico. Né? O mundo é um moinho, vai titular teus sonhos tão mesquinhos. Eu falei, o Cartola errou. Não, o mundo que é mesquinho, não os sonhos. O Cartola é que acertou, eu que não entendi a primeira vez que eu li, entendeu? Então é genial, as letras do Cartola, como que ele pode ter aquilo? Ali sim, eu acho que, né? Os heterônimos de Fernando Pessoa. Sensacional. Cabe ao cara, por exemplo, fazer uma propaganda sobre o refrigerante da Coca-Cola em Portugal. Ele é um publicitário, lhe dão dinheiro e pouco prazo para fazer. Aí, Fernando Pessoa pensa 3 dias e joga para a Coca-Cola. A princípio, estranha-se, depois entranha-se. Como o cara consegue uma genialidade dessa tão rápido? Vou pegar aqui no Cartas Descartadas, convidando de novo você para conhecer e conversar com o professor Sinuê no dia 24 de agosto, às 19 horas, na Casa do Médico, aqui em Bauru. É quase pertinho da Getúlio Vargas, ali, depois dá um pulinho no café. Isso. Ali do França, é uma sexta-feira. Rua Amadeu San Giovanni, quadra 4, no Estoril. Vou escolher 2 aqui, ou 3. O Admirável Homem das Lousas. Isso é sobre o professor. Trabalhava numa escola, muita pressão, né? Horário, intervalos pareciam, a sala dos professores parecia fúnebre, ninguém ria, ninguém brincava, e eu queria contar uma piada, eu falo muito, né? E bati o sinal, a direção já mandava para a sala correndo, assim, então aquilo parecia para mim assim estranho. E ao mesmo tempo, o encontro com os alunos é gratificante. Um aluno passar num vestibular, um aluno falar que entendeu alguma coisa, os alunos são exatamente também o maior mote dos textos. Eu cheguei para dar aula numa escola, a menina falou se Caetano Veloso era gay. Daí eu falei, não sei, e escrevi um texto sujeito a alterações sobre esse texto. Voltando ao Admirável Homem das Lousas,
É claro que é sobre o admirável monstro, o admirável mundo novo, fazer uma jogada com todas as palavras, mas é sobre o professor, porque assim, eu me sinto um confessor, né? Eu falo que você confessa e você tem que passar as regras. Logo eu que não gosto de regras, como a dessa de bater o sinal, correr para a sala, eu trabalho com as regras, com as normas gramaticais, uma ironia. Mas assim, na sala de aula isso é sensacional. Então a prova, por exemplo, o que ela prova? O que ela comprova? O Nelson Gonçalves é um 10. Ele é um 10 para mim sempre. Quem tirou 3 não é nada. Por exemplo, dificilmente eu dou um 0. Eu dou 1 porque o cara existe. Meio. Aí tem aluno que fala para mim, eu vou escrever várias vezes meu nome, então você me dá 10, né? Porque você falou que é porque eu escrevi meu nome. Eles são sensacionais, né? Tem tirada para tudo. Mas na verdade, assim, corrigir em vermelho e fazer aquele X. Parece que você humilha. Por isso que eu odiava quando eu tirava nota baixa, principalmente nas exatas. Você vai borrar todo o texto. Eu era humilhado por aquele X. Só para confirmar que ele... Então, sobre o horário, sobre os professores que eu conheci, monstros da lousa mesmo, que me animaram a dar aula, né? Tem um fato curioso, quando eu comecei a dar aula, o nome dos professores eram todos apelidos, né? Foi no interativo. E aí tava lá, Giba, Circuito, Cacá, Azevedo, Meira. Aí eu cheguei pro diretor e falei assim, que nome que eu ponho o meu quando eu começar a dar aula? Eu queria um nome diferente. Ele falou, pô, mais diferente que Sinuê? Você quer um nome diferente, você tá de brincadeira. Tá com insinuação aqui. Beijinho no cérebro. Esse foi incentivado pela Valesca Popozuda, com o beijinho no ombro, e um professor em Brasília colocou numa prova a Valesca Popozuda e chamou-a de pensadora. E passaram isso para a Valesca e ela pegou e falou assim, muito obrigado, eu não quero nem saber quem é Machado de Assis, eu quero saber dos meus textos. Beijinho no ombro é uma grande ideia do recalque e tal. Aí eu me empolguei e escrevi. Só que eu escrevi, por exemplo, do beijinho no cérebro, quem queremos ser? Por exemplo, eu já fui noveleiro até a Favorita, né? Big Brother eu vi até os 5. Então, eu critico muitas pessoas que fizeram isso, mas espera aí, é o direito delas. Então, nesse texto, eu comecei a escrever isso, que você pode dar um beijinho no cérebro ou no ombro. Por exemplo, o recalque, a música que está pegando agora, o futebol te manipular, um programa de TV, alguma coisa assim, é algo que você tem que ter o bom senso, né? Peraí, eu vou assistir Ratinho por curtição e não por formação de pensamento. Isso aí eu vou ler revistas, jornais e livros, como a gente disse, né? E aí eu falei que quando, por exemplo, joga-se o Big Brother, você quer jogar, você está jogando, né? Quando o Michel Teló fez o Ai Se Eu Te Pego, ele não, né? Foi a mulher do quadrado lá, não lembro o nome dela, que fez a letra e passou para ele, né? Ele falou que estava divulgando a língua portuguesa internacionalmente, porque até a NBA fez a coreografia, Cristiano Ronaldo e tal. Então eu digo isso, quem está jogando? Então, na verdade, um gol na Copa parece que somos nós que estamos fazendo. Por isso que criou-se tanta expectativa no Neymar Júnior, porque pareceria que é o brasileiro jogando, apesar que mesmo antes da Copa já havia uma antipatia grande pelo Neymar. Eu sou fã, se ele não jogar eu nem assisto, mas geral assim. Então é um pouco ainda do complexo vira-lata, né? E o gol que se faz, a música que é sucesso, a coreografia é a pessoa sendo no momento o seu ídolo. Sendo assim, então o beijinho no cérebro seria, vamos separar a emoção e a razão, né? Eu preciso escrever, eu preciso ter noção quando eu vou comprar algo, se eu necessito, como eu vou votar, que é essencial, né? A gente fala isso direto. Como que eu vou votar? E o beijinho no cérebro termina com isso. Para mais uma escolha aqui, para uma pitadinha de você que nos ouve e nos acompanha, domingo, feira, Sinuê. Esse é um texto, porque assim, a palavra feira, ela vem do féria, que é celebração. Então, domingo seria o domínio, o domingo maior. Por isso que falam sempre que é do culto, da missa, do encontro religioso. O sábado é a sabatina. Por isso que algumas religiões jejuam, né? Levam muito a sério não praticar os hábitos semanais. E os outros foram feira. Então, todo dia era dia de celebrar ao Senhor. Féria é uma celebração. Todo dia seria uma missa, um culto, um encontro. E aí, o domingo, eu vou muito à feira da Gustavo Maciel. E sou amigo do pessoal da pastelaria Tokuhara, né? E lá tinha uma senhorinha que depois que o marido morreu praticamente não foi mais à feira, Dona Teresa, a qual eu levo meus filhos nessa barraca do pastel desde que eles eram recém-nascidos. E a Dona Teresa, ela tem bons fluidos, eu digo que ela é um anjo, ela aperta a sua mão, você se sente bem. Então nesse texto eu falo que ela é a Dona Teresa de pastelar,
não a de Calcutá, né? Que ela é um anjo. Então você chega à feira, ela falava, bom dia, bom dia, bom dia, né? Aí levava pastel, dava pirulito pros meninos e dava caprichado é levar mais um pastel. O Moisés do ovo, né? Tinha uma mulher que vendia laranja sensacional, ela fazia até mesócrise. Como é que ela falava para mim? Levá-lo-ei à minha barraca. Eu falei, mas onde você aprendeu mesócrise, essa coisa assustadora que parece uma doença, né? Prima da micose e tal. Daí ela falou assim, não, eu leio muito, eu gosto de ler português. Aí eu a chamei para ir comigo a uma palestra, falar de linguagem. Ela falou, mas agora eu vou trabalhar com outros produtos, eu tenho vergonha de falar em público. Eu falei, pô, você tá na feira, gritando para todo mundo a laranja. Eu passei, ela falou, moreno alto, bonito e sensual, não sei o que, laranja e tal. Eu falei, nossa, bonito eu já não sou mais, sensual nunca fui, né? Mas obrigado, eu vou comprar a laranja sua. Rose da feira. E aí ficamos trocando ideia. E aí você desce daquela feira do rolo e tal. Então domingo seria o domingo que muda, porque também foi inspirado pelo domingo, hoje é domingo, pé de cachimbo, e não pé de cachimbo, como eu pensei que fosse a vida inteira. Que não teria lógica, era um pé de cachimbo, vou apanhar um cachimbo que tá maduro, né? Então hoje é domingo, pé de cachimbo, que é o cachimbo, o descanso, o chinelo, a cadeira de balanço, ler o jornal, né? Aquela coisa domingo preguiçoso. Fica dando ideia pro pessoal, fico anotando aqui para você que não está acompanhando. Fica tranquilo, nós vamos a mais um show do Nelson Itaberá, ver nossas letras lá, será um prazerzaço. Tem mais que divulgar mesmo a língua portuguesa, e os seus textos são isso, você tem uma literatura cantada, eu curto muito o catálogo, né? Então você faz um serviço muito legal, cara, porque tem que divulgar. Sinuê, muito obrigado de você ter vindo aqui e da generosidade de mencionar o catálogo aqui na Rádio Câmara, mas vou reforçar o convite para as pessoas conhecerem o Cartas Descartadas no dia 24 de agosto, agora às 19 horas, na quadra 4 da Amadeu San Giovanni. E para você que nos ouve pela Rádio Câmara, pela internet e pela TV, você vai ver esse número no rodapé, mas vou falar aqui para não perder a linguagem oral e passar o recado. Se quiser conversar com o Sinuê, chamá-lo para um bate-papo, ele faz encontros, palestras relacionados também ao conteúdo da nossa língua portuguesa e dos conteúdos das suas observações escritas. 14 9 9749 1673, que está no nosso rodapé. 14 9 9749 1673. É isso? Isso, inclusive é um prazer as escolas gratuitamente. Pode me ligar, levar minha palestra. Eu tenho 5 palestras diferentes. Agora a atual Deixa eu te falar uma coisa. É meio stand-up, brincando com a linguagem, né? Ela dura cerca de 1 hora. E é o maior prazer as escolas falar para os alunos, agora levar o livro para sortear, brincar de linguagem, que eu adoro e eu aprendo muito nessas visitas às escolas. Então eu faço a palestra há 7 anos. Geralmente a entrada é leite, que eu reverto a entidades bauruenses, né? Então estou à disposição. Muito obrigado. Nos Cartas Descartadas, do professor Sinuê. Aproveitar e citar aqui o professor Alberto Consolaro também, que escreveu e transformou artigos em um livro, que o saber tem a mesma origem da palavra sabor. Boas cartas para você. Como é que é essa da música do Chico, do Gil, né? Sim. Queremos saber, é isso? Também Gil falou sobre isso. Não, o nome dele é uma música que a Cássia Eller gravou, acho que do Gilberto Gil. Eu fui ao lançamento, genial. O Alberto Consolaro escreve muito. E o irmão dele, Hélio Consolaro, é de Araçatuba, escreve no jornal de lá, Folha da Região, textos maravilhosos, e adora a gramática. Ele corrige os textos de todo mundo lá. Você vê que conversar com o Sinuê sobre língua portuguesa e textos é como pegar aquele angu e jogar com o lambari na água. Ele fica fisgando o tempo inteiro, o cérebro funciona. Eu fico aqui até a semana que vem. Adoro o rádio também, é um dos prazeres que eu tenho. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Para você que não nos acompanhou desde o início, a apresentação, o lançamento do livro Cartas Descartadas, que está conosco aqui para a TV e para a internet, no dia 24 de agosto, na Casa do Médico, às 19 horas. Até o nosso próximo Espaço Aberto.